Medos, aventuras, brincadeiras e muita diversão são alguns dos temas apresentados na obra Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil, do renomado escritor Paulo Rezute. O livro apresenta a infância de importantes personagens históricos que marcaram a história do Brasil. Pensando nisso, a Aventuras na História convidou Paulo Rezute para contar algumas curiosidades sobre a infância de algumas figuras históricas, como Dom Pedro I, Dom Pedro II, Leopoldina e muito mais. Confira a seguir. Bom, Paulo, primeiro de tudo eu queria aqui agradecer a sua participação hoje aqui com a gente da Aventuras na História. Queria dizer que eu recebi o seu livro, esse daqui, e assim, eu fiquei apaixonada por ele. Gente, as ilustrações são lindas também, o conteúdo dele eu achei super inovador também, né? Porque é uma obra que resgata a infância, a juventude também de grandes nomes da história, né, e tudo mais. E também tem uma ilustração, assim, impecável. Então, eu queria aqui bater um papo super gostoso com você sobre a sua pesquisa histórica por trás do livro, falar um pouquinho sobre o livro, sobre os seus projetos futuros. Enfim, queria aqui também, primeiro de tudo, fazer essa abertura aqui e te agradecer. Eu que agradeço, tá? Mais uma vez aí falando com você, né? E para Aventuras na História, mais uma vez, que é sempre um prazer. Obrigado novamente pelo convite. Bom, para começar aqui a nossa conversa, né? Primeiro de tudo, eu gostaria de saber como que surgiu a ideia de fazer a obra, como foi o processo de pesquisa. Conta aqui pra gente um pouquinho. Então, em 2019, em setembro de 2019, eu lancei a biografia do Dom Pedro II, né? Uma biografia para adultos e tal. E, de repente, eu vi que tinha um monte de criança no lançamento. E algumas queriam saber se elas podiam ser princesas, outras queriam saber um pouco mais sobre a princesa Isabel, ou sobre a Leopoldina, a imperatriz Leopoldina. E tinha crianças, assim, com 10, 12 anos, com o meu livro para autografar. E teve criança que levou os pais no lançamento. Foi por causa do canal do YouTube. Essas crianças tiveram acesso a essas histórias que eu conto pelo canal. Então, isso motivou essas crianças a quererem saber mais sobre esses príncipes e princesas que a gente teve aqui. E eu já tinha um projeto bem antigo, isso devido ao filho de uma amiga minha, que uma vez a gente foi para Petrópolis e ele queria saber tudo sobre Petrópolis. Eu ia contando e ele era um catatau, tinha 13, 14 anos, não, nem 12, 13 anos. E ele queria saber tudo. Né, ele queria entender essa coisa de príncipe, princesa, rei, imperador que a gente teve. E já naquela época eu falei, puxa, quem sabe um dia eu faço um livro, né? E era para o nome dele é João Pedro. Eu até tinha bolado um nome, na época era um João e dois Pedros, os reis do Brasil, uma coisa assim, né? E isso ficou arquivado na minha cabeça. Eu cheguei a desenvolver, mas não dei continuidade a esse projeto. Até que em 2019 eu vi essa criançada toda, eu conversei com a editora, e o que era para ser inicialmente um livro sobre princesas, que eu já estava, mas era príncipes e princesas do Brasil, mas para adulto, acabou se transformando nesse livro infantil. Então, porque eu tinha muito material, né? Muita coisa que eu já tinha estudado sobre a Leopoldina, sobre o Dom Pedro I, Dom Pedro II, por causa das minhas outras obras, né, literárias, as biografias, e eu falei, tem material para fazer isso. Eu comecei a pesquisar e cavar mais, e aí saiu esse livro infanto-juvenil. Eu acho que o principal desafio foi a questão de levar para a criança, né? Mudar o modo como eu escrevo para adequar para o público infantil. Então, um livro assim que é legal, porque eu percebo que tem gerações se apropriando do livro. Então, acabou não sendo só para criança, né? Também para sua criança interior. Isso que eu ia falar agora, porque assim, eu, por exemplo, tenho 22 anos e eu fiquei assim, deslumbrada também pela obra, porque é isso, né? Não é só um livro para criança, não é só um livro infanto-juvenil, acho que é para todas as idades no final, né? Atingiu todos os públicos. Eu tava brincando, eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou que na Alemanha o pessoal brinca e coloca assim, a partir dos 5 aos 99 anos. Eu acho que o livro se encaixa, tipo, começa com 7 até os 100 anos de idade. Exatamente. Aproveitando aqui, né, eu queria saber um pouquinho sobre os bastidores do livro. Qual história, assim, que mais chamou a atenção, né? Porque você apresenta vários
relatos da infância, né, de alguns nomes importantes do Brasil, né? Teve alguma história que mais lhe chamou a atenção, que te despertou, assim, um interesse maior? Enfim, conta pra gente aqui qual que foi o que mais te impactou. Olha, na verdade, eu acho que quase todos, assim, acho que eu não tenho muito um especial, eu acho que cada um, ele impacta, porque eu gosto mais do Dom Pedro I, ele é o meu preferido, assim, mas aí é uma questão pessoal, né, porque ele teve uma infância bem complicada, assim, imagina, você está lá em Portugal, na boa, tal, de repente está invadindo Portugal, você tem que entrar dentro do navio e vir para o Brasil e muda Sim. tudo, e tua educação se perde no meio do caminho, fica uma coisa meio quebrada, a questão da educação dele. Tem esse lado aventureiro dele, de não ter medo de nada, então isso eu explorei bastante. Ele é um dos meus preferidos. Uma outra que também eu acho que foi muito gostosinho assim de escrever, porque ela é uma delícia, essa princesinha, né? Pena que ela faleceu muito jovem, que é a Maria Amélia, que foi a filha do Dom Pedro I, foi a única filha que ele teve com a Imperatriz Amélia. E aí você lendo as cartinhas que ela mandava da Europa pro irmão, é muito fofo, tipo, ela pequena, não tão pequena, mas ela falando que queria beija-flores e borboletas e para a coleção dela, e falando pro irmão que ia cuidar muito bem dos patrícios brasileiros dela, porque ela se considerava uma princesa brasileira, né? Então, assim, cada um é um mundo, é um universo, né? E é engraçado, que nem eu me identifiquei com o Dom Pedro, com essa coisa aventureiro dele, né, dessa coisa bem criança, né, de aprontar muita coisa, né, de ser arteiro, e com ela por causa da ternurinha dela, porque essa ternura transpassa pelas cartinhas que ela escrevia e que são reais, né, mas cada um se identifica com uma pessoa. É engraçado, tem gente que detesta a Carlota Joaquina, que apronta todas, que não gostava de se vestir de manhã cedo, que não acordava nunca cedo para fazer as coisas que tinha que fazer. E tem gente que detesta, tem gente que ama, sabe assim, cada um se identifica, e eu acho isso muito legal. O que eu gostei mais foi mesmo de escrever o Dom Pedro I. Isso é o máximo também, né? Porque nós, leitores, a gente acaba também vendo um pouco de nós mesmos, um pouco da nossa infância, a gente acaba vendo isso em personagens históricos, né? Que geralmente a gente não vê isso em livros convencionais de história, por exemplo, no ensino médio e tudo mais. Então a gente acaba também se identificando, né? Criando e vendo um que favorito. São humanos, né? Sim. Que é humano que nem a gente, e acaba aproximando, né? Por causa. Que nem eu nunca vou esquecer, quando eu estava fazendo a biografia, isso está lá atrás, em 2014, mais ou menos. Eu lancei a biografia do Dom Pedro I em 2015. Em 2014, eu estava pesquisando sobre o Dom Pedro I. Aí, em determinado momento, eu achei uma descrição do quarto que, quando o Dom João VI volta para Portugal, o Dom Pedro, ele até então dormia no mesmo quarto com a Leopoldina. Então ele passa a ter o quarto dele, que era o quarto do pai, e a Leopoldina passa a ter um quarto só para ela. E ele tinha uma descrição que descrevia o quarto tal, e falava da cama, e aí a pessoa colocava, e essa mesma cama que o velho rei Dom João se escondia nos dias de tempestade com muitos trovões, porque ele odiava trovão. Eu ficava imaginando aquele senhor idoso com medo de trovão. Só que aí, quando eu fui escrever sobre ele pequeno, né, eu peguei e coloquei isso, porque ninguém tem medo de trovão velho. Isso é uma coisa que você carrega, né, e no caso dele, carrega a infância. E eu tinha medo de trovão quando eu era pequeno, né, então eu fiquei pensando essa questão de que às vezes você se identifica com algumas coisas que fizeram parte da tua infância, né? Sim, e também é um olhar mais humanizado, né, para esses personagens históricos. Sim, você tira ele do pedestal e coloca como seres humanos que eles foram, efetivamente, né? Exato. Isso desmistifica, né? Tira essa aura de intocáveis e tal, e vê que todo mundo foi humano, né? Agora há pouco você também mencionou que você utilizou elementos também de outras histórias, né? Por exemplo, a questão do trovão. Você utilizou quando estava pesquisando ainda em 2014. E aí eu queria saber se você utilizou alguns outros elementos do seu livro anterior, A História Não Contada, se você utilizou também nessa nova produção. Sim, tem coisas, por exemplo, que
eu sabia que ocorreu, teve fatos que efetivamente ocorreram, que, por exemplo, a fuga da Leopoldina de Viena, com o Napoleão invadindo Viena e ela tendo que sair com a família, a mãe dela organizando a saída deles e tal. Isso realmente é como começa o conto da Leopoldina no livro, né? Isso eu usei, né, do livro, do fato que ocorreu efetivamente, que eu narro na biografia dela, eu joguei para a parte ficcionalizada. Então, tem muita coisa que acontece com esses personagens que eu ficcionalizei no Princesinhas e Príncipezinhos. Mas, assim, é engraçado porque tem algumas coisas que elas são completamente reais. Aquilo realmente aconteceu. A única coisa que eu criei pro Princesinhas e Príncipezinhos foi a ficção, né? A parte narrativa. Mas muitas daquelas circunstâncias efetivamente ocorreram. Então, a fuga de Viena, que acontece logo no começo do conto da Leopoldina, é verdade. O fato da Maria da Glória, por exemplo, tá quase despencando, quando a mãe chega a cavalo no conto da Maria da Glória, né, que foi a rainha de Portugal, Dona Maria II, quando a mãe, a Imperatriz Leopoldina, está chegando em São Cristóvão, e que a cavalo, e a menina está se debruçando e gritando, mamãe chegou e tal. Isso é real, eu não inventei isso daí está na biografia da Leopoldina também, que eu peguei um trecho, que está na biografia da Leopoldina, é um trecho de um alemão que foi se apresentar no palácio à Imperatriz Leopoldina e que viu essa cena. E a cena é tão perfeita, né, que retrata bem essa questão da menina mais arteira e bem espalhafatosa, assim, de ficar contente que a mãe chegou e não tá nem prestando atenção, que tá quase desabando do balcão, né, quando a mãe chega, para chamar a atenção da mãe. Então isso é real, não foi inventado. E aí isso também, a questão por exemplo, Dom João VI, que chega para contar para a irmã como é que foi a coroação da mãe, né, a Maria II, isso efetivamente, eu não sei se ocorreu dessa maneira, mas primeiro, eles eram muito ligados, os dois irmãos, o Dom João e a irmã eram muito ligados, e essa irmã não participou da aclamação da mãe como rainha de Portugal, porque ela estava doente. Então eu fiquei imaginando, ele pode ter chegado no palácio e contado, né? E aí, por meio dessa ação, eu vou narrar para o leitor como que foi a aclamação da mãe dele, né? Que ele vai estar contando para a irmã que realmente ela não teve lá e estava doente, ficou de cama. Então tem algumas coisas que eu usei que são realmente reais. E essa realidade, assim, misturada com a ficção, ela também entra na parte das ilustrações. E aproveitando isso, eu queria inclusive aqui perguntar se você chegou a identificar semelhanças entre as infâncias de alguns nomes históricos. Se você chegou a identificar, por exemplo, uma semelhança em uma determinada juventude de um determinado personagem, se você identificou parecido com um de outro. Conta aqui pra gente como que foi essa impressão sua. Ela muda muito, né? Porque você vai tendo, por exemplo, a infância da Maria I, ela é diferente do filho do Dom João VI, guardando algumas semelhanças que já é completamente diferente da infância. Conforme vai mudando a geração, você vai perceber muito forte isso. Então, mesmo na questão, é que assim, isso daí eu tô passando aqui, isso não tá, quer dizer, quem prestar atenção no livro vai notar isso. Por exemplo, Dom João VI, criança, com medo do trovão, não havia essa questão científica explicando o que era o trovão. Até existia, mas não era uma coisa que era publicizada, né? Eram umas coisas que aconteceu porque Deus queria, sabe assim? Ainda tinha essa meio da mística em volta. Enquanto você vai pegar tanto os netos dele, por exemplo, Dom Pedro II e a Maria Amélia, que vai ser uma das primeiras mulheres brasileiras a se formar em física na universidade na Alemanha, você vai ter outro pensamento, né? Então, essas infâncias são todas muito diferentes, mas todas elas marcadas pela evolução da ciência, da tecnologia, do pensamento, né? Do homem ao longo das gerações. Você tem
até mesmo na época da Maria I, que é a primeira princesa que eu falo, ela já tem uma mudança, porque você já não está mais vestindo a criança, pelo menos assim, formalmente você até veste a criança como mini adulto, mas já estão começando a aparecer roupas para brincar, por exemplo. Uhum. Você não é mais aquela coisa toda arrumadinha, tal. Claro, é arrumadinha no retrato, mas no dia a dia você já tem um pouco de liberdade de movimentação. E aí é umas coisas engraçadas e surpreendentes, porque você, na Maria I, né, eu estou falando 1740 por aí, a mesma brincadeira das crianças, ela envolvia os adultos. Então, cabra cega, pega-pega, esconde-esconde, era uma coisa que juntava a família naquela época. Você tinha adulto brincando com criança direto, com esse tipo de brincadeira, né? E eu achei tem algumas coisas bem interessantes nessa questão de infância. Também me veio uma curiosidade, né, sobre as brincadeiras, inclusive. Como que era para os príncipes e para as princesas, né, daquela época, conciliar a infância, né, com o título, né, o título de príncipe, de princesa? Como que era conciliar essas duas coisas para eles em geral? Então, uma coisa que fica muito, muito claro no livro, e eu não fiz questão de esconder muito isso, é que, assim, eles tinham eles tinham privilégios, né? Então, eles estavam no topo da pirâmide social. Eles não viviam só do bônus, eles tinham o ônus disso. Eles estavam lá e eles tinham que se justificar perante a sociedade. Então, pelo menos a partir do Dom Pedro para frente, também um pouco na época do Dom João, você tem essa questão da criação do príncipe. Então, você tem uma carga horária grande, você tem, sabe, não é uma infância, só belezas. Não, você tem uma carga de estudo alta, principalmente na época já do Dom Pedro II, que esse então foi criado ainda para ser uma pessoa mais aprimorada do que a maioria. E ele vai criar essas filhas dele, a princesa Isabel e a princesa Leopoldina, também para governar. Então, assim, a carga horária deles era muito grande, mas também sempre tinha, a da Leopoldina, também uma geração anterior da Imperatriz Leopoldina, também era muito grande, mas sempre havia encaixe para atividades com a família e para brincadeiras entre as crianças, né? Então, além também da questão da representatividade, a Maria II, a rainha de Portugal, e como herdeira do trono brasileiro, ela era uma mini, sabe, era uma mini imperatrizinha, então tinha coroazinha, tinha a joia, ela tinha autorização para, ela ia com os pais para a cidade, para eventos oficiais da corte, para noites de gala no teatro. Então aquela menina tinha autorização para ir dormir depois da meia-noite. Mas era uma menina de 5 anos, sabe? Mas ela tinha essa questão de encarnar o poder, de se mostrar como herdeira do trono. Então, tinha toda uma representação que a gente não imagina que uma criança tinha que passar, né? Gente, que curioso. Até meio difícil, assim, de imaginar uma criancinha de 5 anos tendo todas essas responsabilidades, quando, na verdade, só gostaria de brincar, às vezes, né? Sim. Isso é negado, porque você tudo era regrado, né, na vida deles. Então você tinha hora de brincar, você tinha hora de, se você pega na biografia do Dom Pedro I, eu trago isso na biografia do Dom Pedro I, são as regras do tutor, você vê que tudo tinha hora. Para comer tinha hora, quem podia ter contato com o príncipe, por exemplo, negro não entrava na sala onde ele, por exemplo, no quarto não podia entrar negro, só entrava com autorização de alguém acima, sabe assim, tinha até não só a posição social, mas a cor da pele também fazia com que você às vezes não pudesse chegar perto do soberano. Isso, é claro, vai acabar rapidamente.
mas havia toda uma estrutura dentro do palácio que mantinha essas crianças bem afastadas de outras pessoas. Elas só tinham, por exemplo, em São Cristóvão, depois que o Dom Pedro I abdica, né, em 31 em diante, que fica só o Dom Pedro e as irmãs no palácio, eles basicamente tinham eles e, assim, algumas pessoas muito escolhidas que podiam brincar com eles. É muito fechado. Quem basicamente podia brincar com eles, né? Além dos próprios adultos e tudo mais. Crianças selecionadas. A Carlota de Verna Magalhães Coutinho era a aia das crianças. Então, ela que determinava, junto com o tutor e com o aio do imperador, quem poderiam ser essas crianças. Então, eram crianças da elite, de pessoas que eram próximas ao soberano e às princesas. Então, ou eram funcionários da própria corte, então que você sabia quem era o pai, quem era a mãe, né, e você tinha contato com essas pessoas, ou então era alguém do próprio governo, mas que também havia um contato estreito com a corte, né, com essa corte que realmente mandava e desmandava quem poderia ter acesso ao soberano. Então não era qualquer criança que poderia ter acesso, não. Não, tinha um longo caminho até conseguir brincar, pelo visto. E mesmo assim, teve gente que foi afastada. Tem um caso de um que bateu no Dom Pedro e saiu fora. Eles brigaram e ele acabou dando uma surra no Dom Pedro. Assim, coisa de brincadeira estúpida, de criança, né? Mas que esse já não servia para... Porque assim, não era... Imagina, não é só... Se acontece alguma coisa com a criança... quer dizer, está acontecendo alguma coisa com o imperador, né? Quer dizer, é algo muito grave, não é uma coisa... Então, por isso que eles eram muito cercados de proteção. A nossa história, ela está sendo deixada de lado em algumas circunstâncias, em algumas situações, né? E obras como essa permitem manter a história viva e permitem que a história ela seja passada adiante, né? Enfim, eu queria que você contasse aqui pra gente como que você enxerga a importância de manter histórias como essas vivas nos dias de hoje. Olha, eu sei que eu sou uma gotinha de água no oceano, mas eu tento fazer a minha parte, porque, por exemplo, seria muito fácil para mim, com o material que eu tenho, falar só da história dos brancos. E esse livro, você já viu, ele não trata só dos brancos, da elite, né? Eu tentei pegar também, porque a gente não é o Brasil não é formado só por brancos, né? Você tem influência indígena, você tem dos povos primitivos do Brasil, você vai ter a influência dos brancos e você vai ter, a partir de 1530, 1550, você vai começar a ter a chegada dos africanos, né? Dos escravizados africanos. Então, pensando nessa mistura que vai dar o brasileiro, eu pensei que não dava para escrever só sobre brancos. Então, eu fui atrás do que poderia ser essa nobreza da terra, né? Então, eu fui atrás de duas filhas de dois caciques, de um negro não escravizado, que acabou vindo para o Brasil, e da Aqualtune, que foi uma princesa do Congo, que foi escravizada, porque ela perdeu uma batalha na África, e ela foi escravizada, mandada para o Brasil, e ela vem a ser a avó do Zumbi. E aí eu coloquei o Zumbi pequeno conversando com a avó lá no Quilombo dos Palmares. Né? Ela consegue fugir, vai para o Quilombo, tal, ela vai até governar uma parte do Quilombo durante muitos anos. Então, esses foram os piores, porque nessa questão de apagamento da história, você quase não tem referência, né? Até que nem eu coloco a Dandara, porque eu me permiti colocar a Dandara, porque a Dandara até hoje é uma questão de, será que realmente existiu? Né? Ou é um mito? Né? A gente não tem informação que não seja oral a respeito da Dandara, enquanto da Aqualtune, do Zumbi, a gente tem registros, mas também não tem registro de como que era a infância de uma criança no Quilombo. Né? Isso é bem mais difícil você conseguir resgatar. Isso eu fui por meio de estudos antropológicos, estudos sociais, para ver como que era essa relação, tanto dos negros quanto
dos indígenas aqui no Brasil na época da infância deles. Então, como você disse, é muita coisa que vem sendo apagada, e essa questão de quem não é elite, né, ou não é considerado hoje elite, é uma parte mais apagada ainda, que eu falei, não, tem que estar, porque eu não vou contribuir com esse apagamento também, né? E isso também é muito interessante, porque como é uma obra infanto-juvenil, né, embora seja uma obra que vai dos 5 aos 99 anos, que nem você disse, é uma obra também infanto-juvenil. Então, você está trazendo essa história à tona para adolescentes, para crianças que também não têm todo esse repertório em livros convencionais, né? Em livros de sala de aula, convencionais mesmo, assim dizendo. Então, acho que é muito interessante também trazer essas histórias para essas novas gerações que estão surgindo. Eu acho que é um momento de não deixar isso apagar, né? O que a gente está vivendo hoje em dia, ele leva a esse apagamento, efetivamente. Eu não quis contribuir com isso, pelo menos eu quis deixar a minha contribuição para que isso, de alguma forma, não se perca. E aqui, aproveitando para finalizar, eu queria também saber se você pode dar aqui um spoiler para gente dos seus projetos futuros, se você pode dizer um pouquinho. Posso. Aê! Ainda esse ano. Nossa, já esse ano? Maravilhoso, Já então. esse ano, tá assim, acabou atrasando e aí saiu tudo junto, misturado. Em novembro, no final de novembro, metade assim, metade para frente, já começa a pré-venda e aí sai o lançamento lá para dia 20 ao dia 27, vai sair efetivamente, já lá para o dia 20, 22, a gente já vai começar a encontrar nas livrarias o meu próximo livro adulto aí, que é Os Romanov. É sobre a família imperial russa que eu estou lançando ainda esse ano. Só que é um livro um pouquinho diferente dos que eu fiz até então. É um livro absurdamente ilustrado. Tem o texto, claro, vai ter bastante texto, mas ele está com cerca de 300 páginas, quase, tem caderno de foto e tudo mais. Mas ele é um projeto dentro dessa história não contada, né, que é a minha coleção. Nós criamos agora uma breve história não contada. Então são livros um pouco mais curtos e que saíram do YouTube. Então são vídeos que eu fiz, são temas que eu abordei em vídeos no meu canal no YouTube e que deram muito certo, assim, que o pessoal se interessou pelo conteúdo. E nós resolvemos transformar em livro. Então, mas aí o livro tem uma profundidade maior que não tem tanto assim em um dos vídeos. Mas, por exemplo, tem uma live lá no meu canal só sobre os ovos Fabergé, que os ovos de Páscoa imperiais russos, né? O joalheiro da corte fazia para os czares. No livro, ele tem 3, 4 páginas eu explicando esses ovos, que não dava para só entrar nesses ovos, mas daí a gente colocou o QR Code, quem quer saber mais acessa e vê a live que foi feita. E aí das princesinhas e dos príncipezinhos do Brasil vai ter novidade já em janeiro, vai ter alguns outros subprodutos derivados aí do livro. Pode falar ou ainda não? Ainda vamos deixar um mistério no ar. São mais tipo livros brinquedos, então vai ter livro que é quebra-cabeça, livro para colorir, né? Mas ainda com alguns textos e tal para continuar essa questão de informação de criança. Então, algumas explicações, então volta essa questão do trovão, mas aí entra uma questão, você sabe de onde veio o trovão, sabe assim? Então tem informações que agregam, né, o conteúdo, além da criança brincar pintando ou com quebra-cabeça. Bom, então é isso, Paulo, queria aqui agradecer a sua participação hoje, dizer que você pode sempre contar com a gente, foi uma honra aqui conversar com você. Obrigado, querido. Deixar aqui o convite também para uma próxima já. Tá bom, pode deixar que eu volto ainda esse ano, então, para falar dos Romanov. Ainda esse ano, por favor, viu? Tá bom, fechado.
O livro Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil, de Paulo Rezzutti, pode ser adquirido através do link na descrição do vídeo ou acessando o QR Code disponível na tela. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de seguir a Aventuras na História nas redes sociais.